Existe uma preocupação nas obras espíritas, as edificantes, sobre esse tema. E entender os questionamentos e orientações se torna mais importante do que a extensão de toda a palestra. Porque nós podemos perguntar, mas por que esse tema? A espiritualidade amiga, mais uma vez, ela está apontando uma de nossas falhas, uma característica tão comum que nós temos. Mais uma vez, nos lembrando que nós estamos ainda em um estado de infância e por isso a maledicência é tão comum, ou ela nos alerta justamente pelas consequências deste ato. O quanto ele pode implicar. A maledicência, muitas vezes utilizada quando nós estamos magoados, ou em uma tentativa, algumas vezes, de uma vingança, mas que sempre acarreta algum dano temporário ou muito longo para quem o produz. E é por isso que a espiritualidade tem uma preocupação com esse tema. Nós, em certos aspectos, banalizamos algo tão corriqueiro e tão comum. Mas nós temos que lembrar que, junto às leis de causa e efeito, onde nenhum de nós escapamos, ela vai trazer consequências. E nós estamos em paralelo com as vibrações por afinidade. Então, se eu utilizo a maledicência frequentemente, as minhas companhias, tanto encarnadas e principalmente desencarnadas, vão ser do mesmo aspecto. E o pior de tudo, elas vão começar a me influenciar, podendo resultar até em uma mudança de conduta e comportamento com as pessoas que estão ao meu redor, magoando, ferindo, e justamente criando essas consequências que podem ser de uma existência ou de várias existências. Quantas obras, principalmente Emmanuel cita, que um único ato ele pode repercutir por toda a eternidade. E ferir o sentimento alheio através da maledicência é uma das formas de obter esse tipo de débito. E é justamente o que nós vamos estudar hoje, não apontando as características que alguns de nós possam ter em relação à maledicência, mas lembrando as consequências que podem acarretar para nós como imortais. E nós iniciaremos através da Agenda Cristã, em uma psicografia de Chico, de uma mensagem do nosso querido André Luiz. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhara em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-nas na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo.
E nós damos ainda continuidade a mais uma das obras. Dessa vez, nas instruções psicofônicas, no capítulo 9, na esfera da palavra, onde obtém vários autores e mantendo ainda a linha de raciocínio de André Luiz. Nas tarefas da reunião de 6 de maio de 1954, depois do serviço habitual de socorro a desencarnados em sofrimentos, nosso amigo André Luiz fez-se ouvido por nós de maneira clara e incisiva, acordando-nos para a necessidade do verbo bem conduzido com os seguintes ensinamentos. Certa palavra delituosa foi projetada ao mundo por uma boca leviana e, em breves dias desse quase imperceptível fermento de incompreensão, nasceu vasta epidemia de maledicência. Da maledicência surgiram apontamentos ingratos, estabelecendo grande infestação de calúnia. Da calúnia apareceram observações impróprias, gerando discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios emergiram conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. E ele continua: meus irmãos, para o médico desencarnado, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura que grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. A palavra deprimente é sarna invisível, complicando os problemas, enegrecendo o destino, retardando o progresso, desfazendo a paz, golpeando a fé e anulando a alegria. Se buscamos no mundo selecionar alimentos sadios, na segurança e aprumo do corpo, é indispensável escolher conversações edificantes, capazes de preservar a beleza e a harmonia de nossas almas. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Atendamos ao silêncio, onde não seja possível concurso fraterno. Disse o profeta: a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em cesto de prata. No entanto, só o amor e a humildade conseguem produzir esse milagre de luz. Para cooperar com o Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. Busquemos sentir com Jesus. Não nos esqueçamos de que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Em um exórdio aqui há pouco tempo, teve uma colocação que eu achei fantástica. E sempre tem em exórdios ou palestras algumas passagens que nós pescamos e essas ficam guardadas para a gente mesmo, que a gente fica sempre relembrando. E uma simples frase, que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Como geralmente o público daqui do Viana à noite é muito cativo, provavelmente alguns de vocês estiveram presentes neste exórdio. E a questão do silenciar, tanto verbalmente como mentalmente, além de necessário, obviamente, consequentemente também lhe traz uma paz e um equilíbrio extremamente sadio. No decorrer do estudo sobre a maledicência, inevitavelmente, eu comecei a me policiar mais. E mesmo teoricamente não sendo adepto, até porque ninguém admite, eu comecei a ficar um pouco mais vigilante. E eu percebi quantas e quantas oportunidades eu pude usar o silêncio com sabedoria.
Quantas vezes eu não precisava mencionar nada, principalmente em situações onde algumas pessoas ou situações de outros poderiam ser expostas, e eu, quando me lembrei, eu dei aquele passo atrás, recuei e me calei. E nessas horas que eu percebi que mesmo informações e comentários que já vinham de outros, eu não dei continuidade. Eu quebrei o elo. E para mim foi extremamente saudável, porque eu percebi o como nós distraidamente nos adentramos nessas vibrações e propagamos a maledicência. E, consequentemente, toda aquela vibração e o acompanhamento daquela vibração, eu tive a oportunidade de não se aproximar. Pelo menos dessa vez, não. E eu consegui me policiar. Mas só com alertas. Provavelmente, se eu não tivesse tão envolvido nesse assunto, eu poderia entrar, como já entrei algumas vezes. Mesmo sem querer, mesmo sem a intenção de machucar. Mas nós somos mais distraídos do que maus. Por isso que a vigilância é tão necessária. E por isso que esse tema traz tantas consequências. Mantendo ainda a nossa literatura, no Fonte Viva, capítulo 151, Maledicência, de Emmanuel. Ele traz um trecho de Tiago: irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turrar-lhes as águas e inutilizar-lhes esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é delatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz. Mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagens aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Utilizando ainda a linha de raciocínio de André, em uma das suas obras, Missionários da Luz, nós temos estudantes aqui do grupo, no capítulo 8, no plano dos sonhos. Nesse capítulo, André, ele segue um dos seus instrutores, Alexandre, um ser de grande elevação espiritual. E nesse dia,
Alexandre está preparando a estrutura de um centro espírita, aqui na nossa crosta, para uma assembleia, para uma palestra educativa para 300 desencarnados, trabalhadores da Seara do Cristo, muitos espíritas em desdobramento, foram conduzidos para, durante o sono, assimilarem conhecimento edificante. Contudo, dos 300, apenas 32 conseguem assimilar a totalidade do assunto de 300 espíritas. E um pouco antes de começar a palestra, um dos organizadores percebe que 2 estão faltando dos 32. E ele pede a Sertório para ir verificar o que aconteceu com esses 2. E Sertório se encaminha. André Luiz, sempre ávido de conhecimento, pede para acompanhá-lo. E assim o fez. Quando ele adentra na casa de Vieira, Vieira está dormindo, preso em profundo pesadelo, gemendo e suando frio. André percebe que o seu espírito ele está um pouco acima do corpo. Ele não se desvinculou totalmente, mas não está solto totalmente. E ao lado dele, do Vieira, está uma entidade singular, como descreve André, trajando vestes absolutamente negras. Então, André se aproxima dele e Sertório toma a palavra junto a esse espírito. E ele pergunta: é parente do amigo? E o espírito responde: não. Fui amigo dele de longa data. Contudo, hoje eu fui atraído por ele me difamar. Logo ele, que era um amigo de infância, que conheceu a trajetória da minha vida, que não conheceu as dificuldades que eu passei e as dificuldades de depois que eu desencarnei, começou a propagar falsos acontecimentos sobre a minha vida. E como é justo, eu vim prestar os devidos esclarecimentos. Só que quando eu me aproximei dele e comecei a relatar o ocorrido, ele fez essa cara de assustado e ficou preso neste estado, não me ouvindo. Então Sertório percebe, tanto pelo tempo curto que ele possuía, para poder adentrar e voltar ao curso, que ele não poderia intervir de maneira mais longa. Ao mesmo tempo, Sertório lança um olhar um pouco recriminador para a entidade. E a entidade fala: o Senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura a punição ao amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações, afinal nós estamos falando de um espírita, referente aos respeitos que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos
para exigir um legítimo atendimento. Então eles perceberam que não ia ter jeito de fazer uma intervenção naquele momento. E André pergunta: o que vamos fazer então por Vieira? Sertório pensa e diz: já sei o que vamos fazer. Sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. E ele desperta do pesadelo. Quando ele desperta, ele falou: graças a Deus, me livrei de um pesadelo. Ele não percebeu a presença nem de André, nem de Sertório e nem da entidade que ali se encontrava. E o que mais chocou André nesse aspecto foi: ele não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido no jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a ficção no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Em mais uma obra, agora já ainda, na verdade, em Missionários da Luz, um pouquinho mais à frente, no capítulo 11, temos o capítulo também Intercessão. Capítulo belíssimo também, de um ensinamento extremamente rico. Nesse capítulo, um pai de família, teoricamente, cometeu suicídio, deixando a sua esposa, jovem viúva, com 2 filhas, e um casal de idosos, tios do falecido. E a viúva, angustiada, já que agora ela se tornara provedora daquele lar. As filhas ainda crianças, jovens, os tios idosos, o que faria ela? E nesse capítulo, ela tem uma irmã de uma elevação espiritual que, em desdobramento, a irmã a leva até Alexandre e pede socorro. E daí, paralelamente, vai se descobrindo os pormenores da situação. Se houve suicídio, se não houve, o que aconteceu realmente. Mas o que chama a atenção de André: quando eles adentram na casa dessa jovem viúva, ela percebe, no momento do jantar, que existem várias entidades ao redor dos encarnados, principalmente dos 2 tios. Quais são as características desses tios? Pessoas um pouco rancorosas, se achando injustiçadas pela vida por passarem por aquelas privações que se encontravam, irônicos e maledicentes. E André descreve. Na verdade, Alexandre explica para André: pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá aos caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que eles falam. E é justamente isso. Os tios se lamentando, enquanto a sobrinha, a viúva, a recém-viúva, ela falou que teve um sonho
resultante do desdobramento, onde a gente só guarda a essência, né, do ocorrido, e ela começa a tentar tranquilizar a todos através desse sonho. E aí os tios, irônicos e desacreditando qualquer amparo da espiritualidade, começam a ironizar a situação. E as entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também interligadas, abraçando-se aos velhos com fervor. Eles encontraram a afinidade que buscavam, e um fica alimentando o outro. As entidades influenciando cada vez mais na sua conduta, na sua vibração, nas suas emanações mentais, tendo isso como alimento, e fica nesse ciclo, em uma simbiose, afinidade. Mas vamos a um pouco mais. Fonte Viva, capítulo 34, guardemos o cuidado, autor Emmanuel. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro. Julga os aspectos de fora pelo que sente. Examina os sentimentos alheios na conduta dos outros. Supõe encontrar os meios e fins nas ações que lhe são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbrando senão a sombra em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos o companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante um amigo chamado a carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com a desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamos-nos de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nestas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que fomos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura que dispõe. E continuando essa mesma linha de raciocínio, no Pão Nosso, no capítulo 72, contempla mais longe. Porque, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária
E não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz consigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, e dentro da organização na qual te comparazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em torno os tons e martírios. E se fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno do teu passo, a paisagem que te abriga será sempre a tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. E nos aproximando do fim, não podíamos de citar o Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos itens que nós conhecemos bem, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 9 e 10, o arqueiro e a trave no olho. Velho conhecido nosso de vários estudos e de várias palestras. Como é que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um arqueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria se eu visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes, e se encontra na base, é como móvel que quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo do progresso. Como o nosso horário já está um pouco apertado, eu vou pular um slide e vou entrar no penúltimo: maledicência e redes sociais. Um tema bastante interessante, dando continuidade à maledicência. A importância da questão das redes sociais em relação à maledicência, primeiro, é o que compartilhamos. Existem várias regras hoje disponíveis para qualquer pessoa, orientações, pedidos de atenção, para sempre verificar primeiro o que se compartilha.
a fonte, qual o impacto vai ter, e o principal de todos, qual é o fim útil disso? Para que vai servir? Por que eu vou compartilhar? Principalmente se a mensagem for negativa. Por que eu vou compartilhar o mal? Nós espíritas, que procuramos tanto compartilhar o bem, por que somos tão mais rápidos em compartilhar o mal? Principalmente quando adentramos no assunto da política. Por que não o silêncio? Por que não cortar o elo e parar aquela cadeia? Quantas pessoas já foram atingidas por um simples boato que se começou em redes sociais, ele foi tomando corpo, e essa pessoa foi atingida de várias e várias maneiras? Quantos corações já foram feridos através da maledicência nas redes sociais? Não vale mais a pena a tranquilidade do silêncio, de não compartilhar, e buscar apenas compartilhar o que for útil, como o exemplo da campanha da Raquel, por exemplo? Ali sim foi uma campanha que valia a pena se compartilhar. Não só pela situação dela, mas pela movimentação das pessoas. Quantas pessoas em pouquíssimo tempo abraçaram a causa e fizeram a diferença absurda, não menosprezando o que poderia ter reservado no futuro dessa família, mas eles tiveram uma estrutura que talvez não tivessem nunca. Porque o que foi compartilhado foi edificante. E as pessoas sentiam isso. Da mesma forma que a maledicência traz toda uma carga negativa e um acompanhamento não salutar, o que é edificante vem com toda vibração positiva e com todo bom acompanhamento. Tanto é que as pessoas que se envolveram se sentiram em passe expresso. Todo mundo se sentiu bem, quem pôde movimentar, ou simplesmente se emocionar com as campanhas. É a diferença. E para finalizar, eu vou passar um vídeo bem rapidinho, que ele fala especificamente sobre a maledicência. E ele traz um recado bastante interessante para finalizarmos a palestra de hoje. Uma mulher estava fofocando com uma amiga sobre um homem que ela mal conhecia. Eu sei que nenhum de vocês jamais fez isso. Naquela noite ela teve um sonho. Uma mão enorme apareceu sobre ela, apontando para ela. Ela foi imediatamente tomada por uma imensa sensação de culpa. No dia seguinte ela veio confessar. Calhou de ser com o velho padre da paróquia, Padre O'Rourke. Ela contou tudo para ele. Fofocar é pecado? Ela perguntou ao padre. Era a mão de Deus Todo-Poderoso apontando o dedo para mim? Devo pedir a sua absolvição, padre? Me diga, eu fiz alguma coisa errada? Fez! O padre O'Rourke respondeu. Fez! Sua ignorante que mal sabe ser mulher. Você levantou falso testemunho contra seu vizinho. Você atacou irresponsavelmente a reputação dele. E deveria estar muito envergonhada. Então, a mulher disse que se arrependia e que queria o perdão. Não tão rápido, disse O'Rourke. Quero que vá para casa, leve um travesseiro para o telhado, corte-o com uma faca e volte a falar comigo. Ela foi para casa, pegou um travesseiro na cama, uma faca na gaveta, subiu até o telhado e retalhou o travesseiro. Então ela voltou ao velho padre como ele pedira. Você destruiu o travesseiro com uma faca? Ele perguntou. Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas, ela disse. Penas, ele repetiu. Penas por toda parte, padre.
Agora, eu quero que volte lá e recolha cada pena que saiu voando com o vento. Mas, ela disse, isso não pode ser feito. Não sei para onde elas foram. O vento espalhou as penas. Assim é, disse Padre O'Rourke. A maledicência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por favor, levantem-se. E este é o assunto de hoje, este é o compartilhamento que sirva para a nossa atenção. Como eu falei no início da palestra, não tem como finalidade apontar o erro de ninguém, quem faz ou que deixa de fazer, quem fez, quem pretende fazer, mas sim trazer à nossa consciência as consequências. Somos seres imortais. Tudo o que fazemos de bom, ele é somado aos nossos tesouros imortais. Contudo, todos os nossos equívocos, eles podem durar por muito e muito tempo. E ninguém gosta de sentir uma dor no coração, uma consciência pesada, passando no decorrer de uma vida inteira ou de muitas vidas. Então agradeço a todos a oportunidade e que as vibrações salutares do nosso Mestre Jesus estejam sempre em nossas mentes e corações. Muito obrigado.